Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Capítulo 8, Tutorial 6. Tranque. Um espantalho de bronze de repente se aproximou em um ritmo rápido, bloqueando o caminho de Yonvou, que se virou para evitá-lo, mas o espantalho correu em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Yonvou tropeçou na perna do espantalho enquanto corria em sua direção. Sua perna doía por causa da resistência do espantalho, mas a dor era tolerável, graças aos músculos bem desenvolvidos de Yonvou. Então, outro espantalho apareceu à sua frente. Yonvou dobrou o braço e deu uma cotovelada no peito do espantalho. Quando o espantalho cambaleou, ele deslizou sob seu braço e passou por ele. Várias armadilhas foram ativadas em uníssono, mas nenhuma delas poderia parar Yonvou. Sua destreza aumentou em 1 ponto. Sua saúde aumentou em 1 ponto. A proficiência da habilidade e o fortalecimento dos sentidos o aumentou. 15,6%. A proficiência da habilidade e o fortalecimento dos sentidos o aumentou. 16,9%. Suas estatísticas aumentaram quando ele rompia as armadilhas. Os movimentos de Yonvou se tornaram mais sofisticados conforme seus atributos aumentavam, fazendo com que sua proficiência em habilidade também aumentasse de forma correspondente. Assim, com seus sentidos aprimorados, ele passou por mais armadilhas, e seus pontos de atributos aumentaram mais uma vez. Continuamente, um aumento nos pontos de atributo levou a um aumento na proficiência da habilidade, o que levou a um aumento adicional nos pontos de atributo. Por causa deste ciclo, Yonvou conseguiu alcançar uma melhora notável em um piscar de olhos. Aqui é muito mais rápido do que na seção A. Yonvou estava se sentindo confiante e seus pés pareciam mais leves enquanto suas mãos transbordavam de força. Quando havia apenas cerca de 10 espantalhos à sua frente, um deles mostrou seus dentes afiados pela primeira vez. Como se fosse humano, ele endireitou os ombros e agarrou Yonvou. Bang! Ele se sentiu como se tivesse batido dolorosamente contra uma parede. Foi a mesma dor que sentiu quando foi atingido por uma flecha de aço pela primeira vez. Aquele impacto o fez voar vários metros para trás, enquanto a dor sufocante retorcia seu rosto. O espantalho não se moveu de onde atacou Yonvou. Ao contrário dos espantalhos anteriores, este parecia ter uma tonalidade avermelhada na superfície, como se fosse feito de cobre. Seus ombros fortes eram intimidantes. É este quem imita jogadores? Espantalho de cobre. Um espantalho que imita os movimentos e ações do jogador. Também é capaz de atacar dentro de um certo alcance. Seu irmão fez uma observação especial sobre o espantalho. O verdadeiro chefe da seção A não são os espantalhos comuns, mas os 10 espantalhos de cobre que aguardam perto do fim. Eles podem imitar os movimentos dos jogadores e irritá-los. Seus corpos também são fortes pra caralho, então não poderíamos passar por eles por muito tempo. Existem 2 maneiras de avançar. O primeiro é por meio de combate direto, o segundo é para dominá-los. Yonvou segurou sua adaga com força. Os espantalhos de cobre testaram o que os jogadores desenvolveram e adquiriram na seção A. O número de espantalhos correspondia ao número de jogadores em uma equipe, fossem 3 ou 5. Os espantalhos copiariam as habilidades dos jogadores e os forçariam a se superarem. Se tivessem sucesso, poderiam sair da sala do chefe. Do contrário, eles estariam presos para sempre. E se eles não podiam durar eternidades, a única alternativa era a morte. No entanto, Yonvou ultrapassou repetidamente seus limites passando pela seção A várias vezes. Os espantalhos de cobre eram irritantes, mas ele não achava que representariam um problema. Ele estava mais preocupado que seu plano de correr pela sala do chefe de uma vez estava sendo prejudicado por um mero autômato. Ele abriu bem os olhos dracônicos e encontrou as imperfeições espalhadas pelos corpos dos espantalhos de cobre. Assim que ele tentou esfaquear o espantalho, uma voz disse do canto dele: opera com um sensor. Encontre o sensor e destrua-o.
Yonvou já estava ciente da presença do estranho graças aos seus sentidos, mas ele o ignorou porque não queria se envolver. O espantalho de cobre ergueu a mão e apontou para a cabeça de Yonvou. Yonvou curvou-se ligeiramente para o lado, agarrou uma de suas juntas e a torceu. Craque, o antebraço do espantalho dobrou-se em um ângulo bizarro. Yonvou então avançou em seu peito, segurando a adaga em um aperto reverso, e esfaqueou suas imperfeições 3 vezes. Finalmente, ele ajustou seu aperto e golpeou seu abdômen com toda a força que pôde. Bang! O espantalho de cobre explodiu em dezenas de fragmentos, espalhando-se em todas as direções como fogos de artifício, antes de se transformarem em pó. Tendo feito, Yonvou limpou a sujeira de seus ombros. Oh, o que aconteceu? A voz atordoada atrás dele disse. Yonvou olhou para trás. Havia um jovem escondido em um canto onde a luz não alcançava. Ele estava envolto nas sombras e se assustou quando seus olhos e os de Yonvou se encontraram. No entanto, sua expressão ficou mais ousada e ele olhou para o homem que destruiu um espantalho como se não quisesse recuar. Quando Yonvou se aproximou dele, o jovem cerrou os dentes e olhou de um lado para o outro para verificar o ambiente. Quando ele percebeu que Yonvou estava se aproximando, seu olhar ficou mais intenso. No entanto, apesar de sua expressão destemida, suas pernas tremiam um pouco. Ele estava tentando parecer forte apesar de seu medo, apenas no caso de Yonvou estar planejando machucá-lo. No entanto, ele apenas deu a Yonvou a impressão de um filhote encharcado pela chuva com a cauda erguida enquanto enfrentava um tigre. Yonvou parou na frente do jovem e perguntou em um tom direto, como você sabia? Sabia o quê? A ponta do nariz do jovem enrugou-se. Que o espantalho operava com um sensor. Estou perguntando como você sabia esta informação. O quê? Isso é, por um momento, o jovem não conseguiu responder direito, mas Yonvou não o apressou. Ele olhou pacientemente, esperando que o jovem respondesse. Esse é um daqueles caras que ficaram muito tempo presos na sala do chefe. Para onde foram os outros? Durante os 6 dias que ele passou na seção A, uma equipe lutou com os espantalhos na sala do chefe. Naquela época, ele não tinha se interessado por eles, então não prestou atenção. Mas agora parecia que todos tinham ido embora, exceto este jovem. A princípio, ele pensou que eles tivessem morrido lutando contra os espantalhos de cobre, mas isso não parecia provável. Não havia cadáveres espalhados, apenas vestígios de alguém que comia sozinho. Entendo, ele foi abandonado. Não era incomum que equipes descartassem membros implacavelmente durante o tutorial se eles fossem inúteis. Na Terra, as pessoas condenariam esse comportamento cruel, mas isso não importava aqui. No tutorial, os jogadores só se preocupavam com as conquistas, e formar equipes era uma questão de necessidade, não de amizade. O jovem estava em guarda, mas Yonvou podia ver apenas olhando para ele que ele estava fraco. Seus olhos estavam cheios de vergonha quando ele olhou para Yonvou. Ele queria fugir, mas não conseguiu, pois haviam muitos espantalhos ao redor. Yonvou começou a se perguntar por que o jovem pensou que tinha a chance de entrar na torre, e como ele se qualificou para participar do tutorial. Yonvou tinha planejado ignorá-lo e deixá-lo sozinho, já que ele não se importava com nada, exceto para avançar pelo tutorial e alcançar os líderes. Não havia razão para sair do seu caminho e fazer algo inconveniente. No entanto, as palavras que o jovem gritou chamaram sua atenção. Yonvou estava vagamente ciente do sensor do espantalho de cobre graças aos seus sentidos aprimorados, e ele pensou que era algo que os jogadores comuns nem perceberiam. Ele estava curioso como alguém tão fraco podia ver isso. A resposta era simples. Era possível que o jovem tivesse notado um padrão nos movimentos do espantalho de cobre, depois de ficar preso na sala do chefe por tanto tempo. Ou ele leu o fluxo de mana dentro do espantalho de cobre enquanto operava. O poder mágico era mana, o problema que perseguia Yonvou. Com esses pensamentos, ele olhou para o jovem por algum tempo. Finalmente, depois de resmungar por um tempo, o jovem finalmente cuspiu algumas palavras. Eu vi. Você viu? Sim, os fios de mana em torno do espantalho de cobre.
Enquanto conversavam, uma ideia apareceu na mente de Yonvou, e ele imediatamente ativou seus olhos draconíacos. As pupilas de seus olhos afundaram, e olhos reptilianos surgiram em seu lugar. O jovem engasgou pela surpresa, ao observar as pupilas verticais que apareceram. Sentir medo foi uma reação natural. Ignorando sua reação, Yonvou examinou da cabeça aos pés. Então, ele riu. Por que você assumiu essa aparência? O jovem estremeceu. O quê? Sua aparência. É um disfarce, não é? Incapaz de falar, o rosto do jovem enrijeceu. Yonvou colocou mais poder em seus olhos draconíacos. Ele viu uma presença muito pequena dentro das imperfeições ao redor do jovem. Você tem cerca de 10 anos? Você é muito jovem. Muito pequeno também. Mas seu rosto está muito embaçado. Você não é um humano normal, é? O jovem cerrou os dentes e moveu a mão em direção à espada que havia deixado no chão. Ele estava pronto para pegá-lo, se necessário. O que você está planejando fazer comigo? Ele perguntou abruptamente. Yonvou inclinou a cabeça, sem entender. O que você quer dizer? O que você está planejando fazer comigo? Você. Por quê? Isso é porque o jovem ia dizer mais, mas mordeu a língua e fechou a boca. Yonvou bufou para ele. Eu sei o que você quer dizer, mas não me importo quem você é ou como você se parece. Então, estou interessado em como você pode ver e controlar humana. Eu quero saber como fazer. Você pode me dizer? O quê? Os olhos do jovem se arregalaram. Yonvou acenou com a cabeça em direção à saída. Claro, eu não vou pedir para você me dizer de graça. Vejo que você está preso aqui há algum tempo. Eu vou te ajudar, em troca. Você não pode conseguir comida ou cuidar de nenhum negócio aqui. O que você acha? Não é uma opção ruim para você, é? Os olhos do jovem estavam confusos. As palavras de Yonvou eram inacreditáveis. Se há alguns motivos que você não pode me dizer ou se acha que não é uma troca justa, bem, não posso evitar. Yonvou pensou que seria uma grande oportunidade de aprender como lidar com o mana deste jovem. A capacidade de ver mana significava que o jovem tinha uma afinidade extrema com mana. Se Yonvou pudesse adquirir a mesma habilidade, isso o ajudaria a aprender a controlar mana. Mesmo que fosse um segredo que o jovem não tinha permissão para compartilhar, Yonvou seria capaz de desenterrá-lo, já que o jovem era apenas uma criança. Ele não se importava com mais nada. Claro, se o jovem pedisse algo absurdo, ele recusaria e iria buscar outra maneira de lidar com mana mais tarde. Vendo que o jovem não respondeu, Yonvou desviou sua atenção e se virou. Parece que você não está interessado. Espera. Espere um segundo. Yonvou olhou de volta para o jovem. Qual é o problema? É verdade? Você realmente não sabe como controlar mana? Eu não tenho nenhum motivo para mentir, tenho? Se sem chances. Você está dizendo que fez isso sem mana? O jovem olhou para Yonvou incrédulo. Ele e seus companheiros haviam tentado tanto derrotar o monstro, mas ele não se mexia nem um centímetro, não recebia um arranhão, nenhuma perfuração. No entanto, Yonvou conseguiu destruir o espantalho com alguns golpes e ainda assim ele estava dizendo que não sabia como controlar mana. Era simplesmente incompreensível. Da mesma forma, Yonvou não conseguia entender o jovem. Bem, eu acabei de fazer. Sem palavras, o jovem se lembrou de um homem em sua cidade natal que pintou uma paisagem maravilhosa e disse: é tão fácil assim. Yonvou olhava para o jovem. Pela sua expressão, claramente ele se perguntava o que havia feito de errado. O jovem parecia ter muito a dizer, mas manteve a boca fechada. Ele estava pensando que finalmente havia encontrado uma chance de sair daquele lugar horrível. Seus olhos se encheram de determinação. Certo. Eu vou te ajudar. O que quer que eu faça? O jovem se apresentou como Yu. Yu.
Sim, Yu. Todo mundo me chama por esse nome. Yonvou sabia que era um apelido, mas ele não se incomodou em perguntar sobre isso. Afinal, eles se separariam depois de conseguirem o que precisavam um do outro. Tudo bem, Yu. Vou abrir um caminho, então siga de perto atrás de mim. Se você não consegue acompanhar, vou deixá-lo para trás. Entendi. E mais uma coisa. 1. Use títulos honoríficos ao falar comigo. Eu não vou deixar você ir só porque você é uma criança. No início, Yu não sabia o que dizer. No entanto, ele decidiu que não era necessário agir duro, pois Yonvou já sabia sua idade real, então ele apenas respondeu com, ok. Ainda assim, como se sua teimosia estivesse profundamente enraizada, ele não queria parecer fraco. Com seus olhos dracônicos ativos, Yonvou assumiu a liderança enquanto eles caminhavam ao longo da passagem. A cada vez que avançavam uma certa distância, um espantalho de cobra aparecia para bloquear o caminho. Eles imitavam os movimentos de Yonvou e tentaram o atacar, mas o irmão mais velho os empurrou de lado e cravou a adaga em suas imperfeições a cada vez. Clang! Um membro ou dois saltavam no ar e, às vezes, fragmentos quebrados de suas cabeças caíam no chão. Se Yonvou estava se concentrando na velocidade antes, seu foco agora mudou. Ele queria colidir de frente com os espantalhos de cobre e derrubá-los. À medida que avançava, ele percebeu que esse era um método melhor, pois, assim, além de não perder tempo, também poderia descobrir novas maneiras de usar seus sentidos, e complementar seus músculos mais fortes. Yu não conseguia parar de ficar boquiaberto, enquanto seguia Yonvou. Este último, sempre que balançava uma certa adaga, fazia espantalhos explodirem em pedaços diversos. Isso tudo causou dúvidas a Yu, que estava começando a se perguntar se aqueles eram os mesmos espantalhos como os quais ele havia lutado antes. Então, Yonvou olhou para ele, claramente se perguntando por que Yu ainda não tinha começado a explicar. Encarado, o jovem disfarçado saiu de sua surpresa e começou a falar. Eu não sei sobre você, mas posso ver mana inatamente. Inatamente? Por um momento, Yonvou parou de andar e estreitou os olhos. Isso é algo relacionado à sua linhagem? É semelhante. Esse tipo de talento era raro na Terra, mas era mais frequentemente encontrado em outros mundos, onde haviam mais indivíduos que possuíam um talento único, ou um poder sobrenatural codificado em seus genes. Eles geralmente tinham um ancestral notável que transmitiu essas habilidades geração após geração. Os descendentes destes despertariam suas habilidades latentes, ascenderiam à proeminência e continuariam passando o talento ou poder inato para as próximas gerações. Essa era a situação de Yu. A habilidade que herdei é algo na linha de afinidade com o mana, o que me permite ver, sentir e saborear o mana. Foi assim que percebi que os automatos de cobre tinham sensores. Yonvou contemplou isso por um tempo. Isso não é semelhante à habilidade de Yonvou? Seu irmão tinha o traço de adaptabilidade perfeita, a qual fazia com que ele pudesse se comunicar com tudo. Isso significava que ele também poderia se comunicar com a mana. Seu irmão não tinha nenhum problema em senti-la, ao contrário de outras pessoas da Terra, que geralmente lutavam com ele. Yonvou podia até controlar a mana, suavemente, como se tivesse recuperado um órgão que uma vez havia perdido. Ao observar essa surpreendente manipulação, seus companheiros de equipe ficaram chocados, e esse dom foi também a razão pela qual o antigo dragão Calatus o escolheu para herdar as habilidades da raça dos dragões e algo que os humanos comuns não podiam entender. Era, justamente, por isso que as descrições de mana no diário de seu irmão não ajudavam em nada. Para Yonvou, seria como tentar tocar as estrelas daqui da Terra. A herança sanguínea e o despertar eram iguais para Yonvou. Tecnicamente, Yu e Yonvou poderiam ser considerados gênios, o que, no caso, eu não sou. Esses pensamentos estavam começando a fazê-lo pensar que o acordo que fizera com Yu acabaria sendo de pouca ajuda para ele. Porém, o próximo comentário de Yu chamou a atenção de Yonvou. Você pode considerar mana como uma espécie de rio. Magia é a água que flui do rio para um reservatório. Yonvou repetiu para si mesmo em uma voz suave. Um reservatório?
Mas, houve algo que confundiu seus pensamentos, enquanto ele derrotava o último espantalho de cobre, e eles estavam agora se aproximando do portão de ferro da seção B. Asterisco asterisco asterisco. Você limpou com sucesso a seção A como jogador solo. Você fez uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 500 karma. Você adquiriu 300 karma adicional. Sua saúde e mana serão restaurados. Todos os status serão removidos. Felizmente, não fomos reconhecidos como uma equipe. Yonvou abriu um leve sorriso enquanto lia as mensagens. O sistema de interface marcava todos os ganhos como conquistas de Yonvou, provavelmente porque ele cuidou dos espantalhos de cobre sem qualquer ajuda de Yu. Consegui 800 pontos com isso. Na torre, o conceito de karma foi muito importante. Era um sistema de pontuação baseado nas conquistas do jogador. A torre e os guardiões forneciam recompensas com base no karma, as quais também eram usadas como moeda entre os jogadores, e serem trocadas por outros itens. Cada jogador fazia o seu melhor para reunir o máximo de karma possível no decorrer da torre. Yonvou tinha acabado de passar na sessão A do tutorial e já havia ganhado muito karma. Outros ficariam chocados se soubessem disso. No entanto, ele pensava, ainda não é suficiente. Preciso acumular mais, preciso do máximo possível. Yonvou fechou a janela do karma e entrou na sala de espera da seção B. Um ar refrescante entrou em seus pulmões. Quem é aquele cara? O que há com a máscara dele? Ele acabou de passar na seção A, certo? O quê? Em um momento como este? Espera aí, onde estão os outros caras? Ele está sozinho? Esses comentários evidenciaram que, além do portão de ferro, uma dúzia de pessoas olhava para ele com espanto. Elas estavam surpresas por ainda haver participantes a concluir ou tentar concluir o tutorial, 2 semanas após o seu início. Era de conhecimento geral que as pessoas geralmente esperavam pela próxima rodada, ao invés de começar no meio. Mas o mais surpreendente para eles foi o fato de que apenas uma pessoa atravessou o portão de ferro e entrou na seção B. Eles se perguntaram se ele teria quebrado a seção A por conta própria. O que está fazendo? Você não vem? Yonvou disse enquanto olhava para trás. Yu cruzou o portão de ferro sem acreditar. Seus lábios trêmulos se separaram e ele murmurou, finalmente, estou fora. Sua voz estava cheia de várias emoções. Você entrou na seção B. A sala de espera da seção B tinha o formato de uma cúpula e era grande o suficiente para acomodar milhares de pessoas. As pessoas que esperavam lá dentro estavam todas ocupadas, uns afiavam as espadas com pedras de amolar, alguns faziam exercícios de aquecimento, outros dormiam e outros estavam deitados, a cuidar de seus ferimentos graves. Destes feridos, parte chegou até a perder membros. Além de Yu, essas foram as primeiras pessoas que Yonvou conheceu desde que chegou ao obelisco, mas ele ignorou todos os seus olhares. Eles são todos desistentes. Eles não tinham planos de seguir em frente, depois de passar pela horrível seção A. Todos eles haviam desistido e estavam esperando o final do tutorial, em 2 semanas. Ao contrário de outros períodos de teste, o tutorial é um lugar perigoso onde os jogadores podem morrer se não se recomporem. Essas pessoas superaram os perigos da seção A, mas perderam a coragem de continuar. Alguns viram companheiros e entes queridos morrerem diante de seus olhos e sucumbirem ao medo da morte. Até eu ficaria cansado também. O tutorial ficava mais difícil conforme os jogadores avançavam nas sessões, e era inevitável que alguns desistissem. Mas se ele prestasse muita atenção neles, isso apenas o distrairia. Yonvou mudou-se para um local vazio, onde encontrou um banco. Ele chamou Yu, que parecia perdido em pensamentos. Yu. Sim. Yu estava encarando uma área com olhos brilhantes, mas Yonvou assustou e ele se virou para olhar. Vamos terminar nossa conversa primeiro. Ah, sim. Yu deu mais um olhar zangado e rapidamente se aproximou de Yonvou. Ele se sentou em frente a ele.
Yonvou olhou na direção para onde Yu estava enviando olhares zangados. 4 jogadores estavam reunidos lá com olhares severos em seus rostos. Eles são seus companheiros de equipe? Eram. Mas agora não mais. A expressão de Yu estava fria. Eles o haviam deixado nas mandíbulas da morte. Era natural ficar com raiva, mas Yu não queria se envolver com eles também. Lixo é lixo, e não adianta se misturar com lixo. Yonvou gostava desse tipo de atitude. Havia uma linha tênue entre vingança e imprudência. Ser capaz de diferenciar os dois significava que Yu tinha muito espaço para crescer. Onde mesmo que eu estava? Fluxo de mana, ou algo assim. Ah, isto. Para sua surpresa, Yu sabia muito sobre mana, ou melhor, ele sabia muito sobre as teorias por trás do mana. Na maioria das vezes, aqueles que tinham habilidades mágicas inatas não sabiam muito sobre teoria, mas Yu disse que foi forçado a estudar desde cedo, devido às regras de sua família. Graças a ele, Yonvou foi capaz de ter uma ideia aproximada de magia e mana. Era difícil entender a maior parte da teoria, mas as coisas estavam começando a tomar forma em sua mente. Essas ideias possibilitaram que ele compreendesse parte do que Yonvou havia escrito em seu diário. Então. Sim. Eu tenho uma ideia aproximada do que é mana, mas se eu não posso usá-la, é inútil para mim. Qual é uma maneira fácil de controlar ou usar mana? Bem, Yu coçou a nuca. Eu realmente não sei. Quando começa a ser refrescante, não é fácil. Eu consigo usá-la desde o início, por isso é meio difícil explicar como usar. Sério? Bem, que seja. Yonvou acenou com a cabeça como se estivesse esperando essa resposta. Ele imaginou que Yu só seria capaz de explicar tanto quanto seu irmão pudesse, mas isso não significava que não havia progresso algum. Pelo menos, ele poderia aliviar a vaga sensação que tinha. Só isso foi uma grande colheita. Ele não havia perdido nada com o negócio de levar Yu junto a ele para a seção B, já que ele estava indo para lá de qualquer maneira. Pois bem, nos despedimos aqui. Você vai esperar o tutorial terminar e voltar, certo? Sim. Ah, sim. Yu parecia ter algo mais a dizer, quando Yonvou se levantou de sua cadeira, mas ele apenas assentiu em silêncio. Mesmo se ele quisesse chegar à torre, apenas aqueles que obtiveram as pontuações mais altas durante o tutorial eram elegíveis para entrar. Isso imediatamente o excluiu. Ainda assim, Yu tinha uma expressão ligeiramente arrependida no rosto. Yonvou disse um breve adeus antes de se preparar para ir. Ele havia passado apenas pela seção A. Ainda havia 4 sessões restantes até a seção F, então seria necessário diminuir a distância entre ele e os líderes o mais rápido possível. Yonvou estava prestes a se afastar quando de repente viu 4 jogadores vindo em sua direção. Eles eram o time que abandonou Yu. Capítulo 10, Tutorial 8. Yu, disse um espadachim que parecia ser o líder. Ele era bonito, com um físico forte e carregava uma espada na cintura. Yu olhou para eles, seus lábios curvados. O que é isso? Ainda temos algo para conversar? Como você? Eu não preciso te dizer como eu saí, preciso? O homem não conseguiu dizer nada e seus olhos estavam confusos. O fardo que eles abandonaram na sala do chefe apareceu vivo. Ele não sabia o que fazer com a situação. Yu não escondeu sua hostilidade, embora não fosse estúpido o suficiente para revelar sua intenção assassina. Mesmo que ele estivesse fervendo de raiva, ele sabia que o poder ditava tudo, e ele não tinha nenhum no momento. Ignorá-los era a única coisa que ele podia fazer. Eu não sei o que você vai dizer, mas por favor, vá se fuder. Eu sei que você nem quer olhar para mim, porque só de olhar para você também me dá nojo. Então, vamos fingir que não nos conhecemos até o tutorial terminar. Como você sabe, eu não tenho o poder de fazer nada para vocês de qualquer maneira, certo? Mas, apesar de sua divagação, os 4 apenas ficaram ali, hesitando. Eles não deram sinais de deixar Yu sozinho e se entreolharam. O que vocês estão esperando nessa merda?
Yu fez uma careta para eles enquanto sua paciência se esgotava. Por fim, estimulado pelos olhares dos outros três, o líder mordeu o lábio inferior e de repente curvou-se até a cintura. Queremos nos desculpar pelo que aconteceu. A expressão de Yu ficou completamente distorcida. Que porra é essa? Além disso, tenho um favor a lhe pedir. Um favor? Você poderia manter o que aconteceu em segredo? O quê? Não posso te contar os detalhes, mas por favor, não fale sobre o que aconteceu com mais ninguém. Nós te imploramos. Os outros três também se curvaram. Por favor, faça-nos este favor. Yu, por favor. Pelos velhos tempos, pense no que passamos juntos. Yu manteve a boca fechada enquanto os olhava curvados. O incidente passou como um vídeo em sua mente. A equipe lutou por vários dias para passar pela sala do chefe e, por fim, disseram a Yu que ele era inútil e o usaram como isca. Ele implorou e gritou por ajuda, pedindo que reconsiderassem, mas eles nem mesmo olharam para trás enquanto seguiam em frente. Quando os conheceu pela primeira vez na sala de espera da seção A, ele pensou ter conhecido ótimos companheiros de equipe. Todos foram educados e muito habilidosos. Embora ele tivesse sido repetidamente advertido pelos anciãos de sua família de que a torre era um mundo perigoso, esses novos amigos o convenceram do contrário. Mas as aparências foram destruídas. Eu não sei o que você está falando. Sai daqui. Eu não quero mais ver seus rostos. Yu rapidamente virou as costas para eles. O líder, Cain, ficou irritado e mordeu o lábio inferior novamente. Isto não vai dar certo. Se eu deixar as coisas assim, nossa oportunidade pode desaparecer no ar. Ele lutou contra seus sentimentos complicados. Quando eles conseguiram sair da seção A, ele pensou que o inferno finalmente havia acabado. Usar Yu para distrair os espantalhos de cobra o incomodava, mas ele acreditava que eles não tinham outra escolha e que isso era necessário para salvar todos os outros. A maior consideração era que Yu só podia ler o fluxo de mana. Ele não contribuiu muito para a equipe e perdê-lo não impactou em nada a força deles. Na verdade, Cain até acreditava que suas ações seriam perdoadas, caso ele pudesse salvar mais pessoas graças ao sacrifício de Yu. E assim, Cain conduziu seus companheiros de equipe para procurar o homem chamado Baal na sala de espera da seção B. Ele era um jogador que tentou recrutá-los antes do início do tutorial. Somos chamados Aranda. Ah, eu gosto desse olhar em seus olhos. Normalmente, pessoas com esse tipo de visual apresentam grandes perspectivas. Por que você não se junta ao nosso time? Estarei na sala de espera da seção B, procure-me se quiser se juntar a nós. Ele disse. No início, eles pensaram que ele era algum tipo de esquisito e não gostaram muito dele, mas depois descobriram que Aranda era um grande nome no tutorial. Era um clã de alto rank que dominou o tutorial por muito tempo, e até tinha conexões na torre. Era um grupo de vigilantes formado para evitar o caos no tutorial. Eles tentaram evitar truques e trapaças, fazendo o possível para criar um lugar onde os jogadores pudessem jogar limpo. Por causa disso, a seleção de seus membros era estritamente administrada. Eles examinariam os antecedentes de cada candidato meticulosamente para ver se eles haviam cometido algum crime, como extorquir ou roubar pessoas, e assim por diante. Por causa disso, o súbito aparecimento de Yu foi como uma espada pendurada sobre o líder e seus companheiros. Droga, se Yu contar o segredo em algum lugar. Cain deveria se encontrar com Baal desta noite, e eles já haviam dito que Yu se sacrificou voluntariamente para salvá-los. Mas e se ele estragar nosso plano? Tudo vai por água abaixo. Há um boato de que Aranda está sob o controle direto de uma guilda gigante na torre. Se perdermos a preferência deles agora, teremos sérios problemas. Algumas histórias até diziam que Aranda foi criado por uma guilda na torre para encontrar recrutas em potencial. Sabendo disso, Cain não queria perder a oportunidade, mas, apesar de suas desculpas, Yu não parecia estar pronto para perdoá-los. Se eu apenas, Cain cerrou os dentes, e seus olhos se encheram de malícia. A ideia de traição foi difícil de ser tomada apenas na primeira vez.
No entanto, a segunda parecia que seria muito mais suave e cabível de se pensar. Caim sinalizou para seus companheiros de equipe, com os olhos, para ajudar a fornecer cobertura. Ninguém deveria ver o que ele estava fazendo, e, felizmente, ninguém os estava observando. Vai ser fácil se livrar do cadáver. Balda ainda não sabe como é a aparência de Yu. Basta dizer que ele morreu pelos ferimentos que sofreu na sala do chefe. Seus companheiros ficaram perplexos e preocupados em ir tão longe, mas não tiveram escolha, pois Caim continuou a provocá-los. Caim moveu cuidadosamente a mão para o punho da espada. Ele iria terminar o ato rapidamente. Disse que existe um clã chamado Aranda no tutorial que se reporta ao Shougavado. E não apenas isso, o Shougavado tende a recrutar novatos em Aranda. Mas eles são tão exigentes com seus membros que só querem pessoas com registros impecáveis, mesmo que eles próprios não sejam tão limpos. Aquela repentina voz, que falou atrás dele assustou Caim. O quê? Argue. Ele tentou puxar a espada, mas gritou quando uma dor terrível se espalhou por sua mão direita, a qual caiu no chão, a jorrar demasiado sangue. Minha mão! Minha mão! Caim gritou enquanto segurava seu pulso ensanguentado. Só então Yu percebeu que algo estranho estava acontecendo e se virou rapidamente. Vendo isso, os outros companheiros sacaram suas espadas, com os olhos cheios de confusão, e apontaram para Yonvou, que estava sacudindo o sangue de sua adaga. Se você for malicioso o suficiente para esfaquear alguém pelas costas, você deve estar preparado para perder uma de suas mãos. Asterisco asterisco asterisco. Por baixo da máscara, Yonvou estava carrancudo. Por que me envolvi nessa merda? Eu me sinto um lixo agora. Ele deveria ter ignorado a tentativa de homicídio e movido-se para a seção B, mas seus pés não queriam deixar o local. Uma imagem de Yu continuava aparecendo em sua mente, e ele podia ver o jovem sendo traído por seus companheiros de equipe. Traição. O rosto de Yu se sobrepôs ao rosto de seu irmão. Yu foi traído e abandonado por seus companheiros de equipe, assim como seu irmão. E não só isso, os mesmos traidores até saíram de seu caminho para procurá-lo novamente. Sendo assim, a intenção deles era tão clara como o sol. Geralmente, esse tipo de grupo não queria deixar para trás nenhuma evidência que pudesse ser usada contra eles. Yonvou sabia disso muito bem, e foi por isso que ele demorou para ver o que eles estavam planejando fazer e testemunhou uma visão desprezível. Ele enxaguara o rosto, de tão imoral que aquilo era. Minha mão! Minha mão! Seu filho da puta! Como você ousou fazer isso? Caim gritou, ainda segurando seu coto. Seu rosto estava contorcido, e ele olhou para Yonvou com um olhar irado. Eu vou te matar! Ele gritou. Seus outros companheiros continuaram a apontar suas espadas para Yonvou, mas não avançaram. Ninguém havia notado nada até que a mão de Caim já estava no chão. Ele é um especialista. O suor frio escorria por suas costas. Eles sabiam que Yonvou tinha salvado Yu, mas pensaram que ele só o havia ajudado, já que estava indo para a seção B de qualquer maneira. Além disso, eles pensaram que poderiam derrubá-lo facilmente, já que o excediam em número. Mas eles estavam errados. Yonvou sorriu indiferentemente. Tente me matar então. Seu desgraçado. Caim disparou para a frente, com seus olhos cheios de loucura. Ele desembainhou a espada com a mão esquerda e apontou para o pescoço de Yonvou. Caim. Seus companheiros de equipe gritaram seu nome surpresos. Eles não tinham certeza de quão habilidoso Yonvou era. Além disso, se Caim entrasse em conflito com Yonvou, sua admissão em Arandan poderia ser comprometida. Mas nenhuma de suas palavras chegou aos ouvidos de Caim. Ele estava perdido em seu desejo de vingança. Yonvou avançou, pensando em como ele lidaria com todos. Eles eram o tipo de pessoa que não tinham escrúpulos em enfiar uma faca nas costas de alguém, mas os próprios não suportavam ser esfaqueados. Ele estava definitivamente se sentindo péssimo. Yonvou esquivou-se da espada que vinha para sua cabeça e moveu-se para as costas de Caim.
Ele esticou seu braço e envolveu o braço de Caim em uma fração de segundo. Então, torceu levemente o braço do traidor para trás. Craque! O braço esquerdo de Caim dobrou-se em uma arqueadura desconfortável de se ver. Arre! Despreocupado, Yonvou deu um salto em torno dele, ainda envolvendo aquele braço, e subiu nos ombros de Caim. Foi um movimento tão ágil como o de um gato. Então, com um chute forte para baixo, ele quebrou um dos ombros de Caim. Crunch! Ah! Argue! Caim! Seu filho da puta! Deixa ele ir embora! Clã! O som metálico sinalizava que a espada caiu sem força no chão. Caim não aguentou a dor e se ajoelhou, e seus companheiros não conseguiam se aproximar para ajudá-lo. Yonvou era muito ágil e estava sentado nos ombros de Caim. Yonvou torceu o braço quebrado do oponente para trás, colocou um pé sobre sua coluna e soltou seu peso sobre aquele ponto, ameaçando deixar Caim parasítico, caso se aproximassem os seus companheiros de equipe. Arre! Os olhos de Caim estavam inchados de sangue, como se fossem pular a qualquer momento. Aproximem-se mais e eu vou me certificar de que ele nunca mais será capaz de andar. Esses foram os dizeres de Yonvou que, por trás da máscara, mantinha um olhar brilhante. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal.